Olá pessoal, meu nome é Beatriz Borges, eu sou estudante de terapia ocupacional UFSCar e eu trago uma entrevista realizada com a Ana Cláudia Trombella Barros, terapeuta ocupacional. O objetivo da entrevista foi compreender um pouco as adaptações necessárias para a atuação da Ana como terapeuta ocupacional com idosos com quadro de doenças demenciais nesse período de pandemia. Ana, muito obrigada pela participação e colaboração. Olá, eu agradeço a oportunidade de poder comentar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu atendo adultos e idosos com alteração cognitiva e nessa época aí, do distanciamento social pela pandemia do Covid-19, a partir de março, na verdade, logo no início, quando foi decretada a pandemia, vários pacientes que eu atendi em casa ou no consultório, eles preferiram interromper inicialmente aí por umas 2 semanas para avaliar qual seria a situação e os encaminhamentos futuros. Passado esse tempo, vimos que teria que continuar um pouquinho, até para a gente ter um pouquinho mais de entendimento da situação. Enfim, alguns pacientes meus que atendia tanto em domicílio quanto em consultório, eles até hoje, eu diria que uns 30%, eles ainda estão aguardando o retorno da atividade presencial. Vários deles eu converso pelo WhatsApp com o familiar, até para saber como que está o idoso, como que está a rotina desse cuidador, no que eu posso ajudar, e alguns não, alguns optaram pelo retorno depois eu diria que em junho, vários eu consegui retomar em domicílio, até em consultório. Mas nesse período, vamos pensar, em abril, eu iniciei o atendimento online. Então, essa proposta nova para mim, muito nova para eles também, e que necessitava demais, assim, do apoio do familiar, de algum cuidador, Porque eu diria assim que pouquíssimos tinham o hábito de ter um contato aí via Skype ou mesmo uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Então, assim, foi um momento até de um treino, para essa modalidade de atendimento. Alguns eu atendi por chamada de vídeo do WhatsApp e alguns pelo Skype. Como se deu o contato com o paciente e como está sendo a comunicação antes, durante e depois dos teleatendimentos? Bom, a comunicação com os pacientes, na verdade, com os familiares dos pacientes, porque eu atendo idosos com alteração cognitiva, a maioria deles processo demencial, doença de Alzheimer. Então, assim, em função da pandemia, o que aconteceu? Foram suspensos os atendimentos tanto domiciliares como em consultório. E acredito assim que passado um mês, um mês e meio, aí as famílias começaram a entrar em contato. Eu também me coloquei à disposição, conforme foi regulamentada a questão do teleatendimento aí pelo CREFITO. E aí nós testamos essa modalidade. Alguns aceitaram, outros não. Mas aí por um tempo eu atendi, acho que por uns 2 meses eu atendi na modalidade online, com todo o suporte aí necessário aí dos familiares. E depois é que passamos no atendimento, novamente aí, ou no consultório ou domiciliar. Frisando que existe uma perda, como quando o atendimento ele é online, considerando um idoso, que às vezes ele já tem uma alteração, além da alteração cognitiva, tem também a alteração sensorial, um déficit sensorial, e aí dificulta muito, Até a questão de percepção visual também, eles me reconhecerem ali no vídeo, aguardarem as minhas orientações para a gente realizar uma atividade. Então era bem difícil, lidar com os distratores aí do ambiente. Então a família, a gente tem que estar muito afinado. Normalmente eu já enviava por e-mail, a sessão, o que eu ia trabalhar naquela sessão, se teriam algumas atividades que eles teriam que imprimir, como que isso seria, Então eu já orientava a família, já passava, vou trabalhar tal e tal atividade.
para que tudo corresse, né, da melhor maneira possível, tá? Mas eu confesso, assim, que realmente era muito desgastante. Quais adaptações foram necessárias para que fosse possível os atendimentos de maneira remota, incluindo o ambiente doméstico, tanto o seu quanto do paciente, instrumentos de avaliação que você utiliza, materiais utilizados durante a intervenção, e algumas outras considerações que você queira pontuar que foram necessárias adaptações? Ai, várias adaptações, né? Então, assim, num primeiro momento era como organizar e como a família treinar o idoso para usar, para conversar, né, com familiares, enfim, aí para depois conseguir, né, cumprir a sessão comigo aí online. Então, teve esse empenho da família, né, nessa ferramenta. Então, por exemplo, eu atendi pelo Skype, né? Então, de preferência um computador com uma tela maior, ajustar o som, ajustar fone de ouvido, né, o ambiente em si tem que ser cuidado para que não fosse um ambiente com uma área de circulação, aí para eles não se distraírem com outras pessoas do ambiente ali da casa. E aí a questão de materiais, né, porque normalmente eu já levo o meu material da sessão e também quando eu tenho que deixar algum exercício, alguma coisa para ser feito durante a semana, entrego ali a pasta, tudo prontinho, né? Então, alguns casos a família tinha como imprimir em casa, outros eu montei uma pasta e deixei, por exemplo, na garagem, na caixa de correio, enfim, até para não ter contato com ninguém deles, né? Porque nesse começo, né, quando foi tudo muito assustador, eu diria, né? Então, tive que adaptar dessa maneira. Então foi mais esse sentido, né? Aí outros, assim, e o ambiente, para mim também, né? Qual o ambiente da minha casa eu usaria, porque também na minha casa tinha presença de outras pessoas, né? Então toda essa adaptação, questão de luz, de som, o entendimento que eu acho que foi, que realmente, acho que cansou um pouquinho mais até a nossa preparação, assim, de para lidar com esse estresse, né? Porque é diferente você estar ali na frente a frente com o paciente, você se faz entender, né? E às vezes, mesmo que ele não te ouça tão bem, ele faz uma leitura labial, ou você já mostrando a atividade já facilita, né? O entendimento do que é para ser feito, etc. Né? E a conversa toda, como que ele se coloca, né? Porque não é só a questão que você vai trabalhar cognitiva, mas tem muitos aspectos emocionais que às vezes até deixam de ser comentados, porque às vezes tem um familiar que está dando suporte para a questão de técnica, né, do computador, enfim, então às vezes ele até não se coloca nesse momento porque tem uma pessoa ali que ele não se sente à vontade, né, mas teve que ter essa adaptação sim. Na sua prática, como você percebe a relação e o acesso do paciente com a tecnologia antes dos teleatendimentos e como está sendo agora, em relação à alfabetização, a um acesso anterior a esse tipo de tecnologia, como o celular, o computador, a internet? Como que você percebe que era isso antes e como está sendo agora para o paciente? Olha, eu confesso que foi assim uma surpresa muito boa, né? Muitos idosos, assim, eu tenho um idoso que está com 91 anos, com déficit auditivo, com transtorno cognitivo já mais importante, que ele, nossa, ele adorou, né? O fato de poder retomar a sessão, assim, foi tipo em um mês e meio. Né? E se deu muito bem nisso, às vezes tinha atividade que eu enviava para eles, eu falando daqui de um lado, ele ali do outro, a família ali junto também, então vários casos surpreenderam demais. Lógico que a gente necessitei demais da família, né, para dar esse suporte, né, porque não adianta só ligar o computador e sair, né, tem que o tempo inteiro estar ali, porque de repente é o fone que parou de funcionar, de repente deu um problema na internet, ela parou, então assim, precisou de uma presença ali. Às vezes teve família que manteve o idoso ali na sala de jantar, e eles estavam fazendo alguma coisa na cozinha, por exemplo, para ficar, né, de ouvido se acontecesse algum tipo de problema. Mas assim, outros eu até usei como treino, né? Então vamos treinar o uso, né? Porque, por exemplo, às vezes tinha uma pessoa que ela nunca tinha usado o Skype, então como fazer? Né? Então qual que é o passo a passo? Então eu fui treinando ela primeiro pelo WhatsApp. Então primeiro chamada de vídeo pelo WhatsApp, que seria mais tranquilo, que é uma ferramenta que ela sempre usou. E aí depois passamos pelo Skype, né? Mas precisou também da ajuda da filha, porque tinha problema de conexão em casa, e às vezes o microfone também
dela dava problema, e aí às vezes ela queria mexer e ao invés de habilitar, ela desabilitava. Então, assim, alguns problemas aconteceram, mas aí eu aproveitava como o uso, assim, eu vou estimular essa função executiva, né? Então, como que a gente vai viabilizar esse atendimento, que é algo que é importante, que a gente precisa manter e que neste momento é o que a gente tem para oferecer, né? Uma outra. Então, foi assim, eu vejo assim como um obstáculo grande a ser superado. Confesso que para mim também, para eu começar, eu também fiquei um pouquinho ansiosa. Como é que vai ser isso, né? Porque a ferramenta, como que você vai trabalhar? De frente você trabalhar ali com o idoso, você tem toda a leitura corporal, né? A linguagem verbal, não verbal, enfim, é outro ambiente, o setting totalmente diferente, né? De repente a gente também tem que enfrentar isso. Eu confesso que foi um pouquinho, me gerou bastante ansiedade assim no início. Fora isso, que tem coisas que você conversa com o paciente e que você não falaria também porque a família está ali do lado, né? Ou porque até não, às vezes tinha até casos que eu atendia, por exemplo, um casal, então já estava ali um e o outro já esperando para ser atendido, ou em todos os casos, normalmente tinha família ali, né, para dar esse suporte. Então, dificultou nesse sentido o aspecto emocional deles mesmos colocarem algum questionamento, alguma angústia, alguma coisa assim, que seria difícil, né, lidar, como eu poderia tomar isso e de repente orientar um familiar após a sessão, que eu costumo fazer isso, né? E ali já ficava complicado, né? Mas assim, foi um desgaste no sentido assim, de todo o tempo que tinha que preparar todas as atividades para entregar na casa algumas delas e depois recolher isso e depois levar outro lote. Então, foi um pouquinho cansativo, eu confesso. Aí depois que eu com alguns que eu fui, olha, por e-mail, porque aí eu estava já nesse começo, né, como era tudo muito novo, aí depois até mesmo pensei, falei, não, pera um pouquinho, vamos ver como que a família também consegue se organizar nesse sentido. Mas os idosos em si me surpreenderam. Esses que usaram de fato as redes, eles me surpreenderam. O tempo de duração dos atendimentos sofreram alguma alteração? Sofreu sim, na verdade eles foram mais longos, né? Porque teoricamente eles seriam mais breves, mas é aquilo, aí você tenta o contato e não está acessando, aí você já está ali no horário da sessão, e de repente o paciente está com alguma dificuldade, nisso já se passam 10 minutos, aí depois você tem a sessão, aí depois você explica como que vai ser a próxima, o que tem de exercício ali para fazer, que também é diferente você explicar ao vivo, explicar, né? Às vezes tem material que a pessoa não deixou ali disponível, né? Que você até já enviou, olha, esse vai ser o exercício que eu vou explicar aqui, por exemplo, vou entregar hoje, mas que é para a semana que vem, mas ele tem que estar ali comigo hoje, com o idoso, para eu poder explicar e saber se ele entendeu o que eu estou pedindo, né? E às vezes não estava ali, então ia procurar, enfim, então demorava um pouquinho mais, tá? Tem até essa que eu continuo atendendo, que na verdade o atendimento dela acaba passando, é sempre 1h15, porque tem essa questão inicial do Skype e depois eu acho que tem também talvez até uma dificuldade minha, né? Porque se você ainda está ali no consultório, você está no domicílio, você já vai encerrando no virtual, tem situações assim, ai, não, pera um pouquinho, deixa eu lá buscar tal coisa. E então aí você fica, em alguns momentos você fica assim numa situação mais delicada, mas está tudo bem, mas de uma geral ele foi maior. Quais facilidades você consegue pontuar sobre essa prática de teleatendimentos? Digo que eu fiquei muito feliz e surpreendida com o desempenho, né? Porque pensar que vários idosos meus de 80, tinha um de 90, né? Eles conseguiram vencer essa barreira da tecnologia, né? A barreira do distanciamento, né? Ali comigo, que estava acostumado, né? Essa linguagem verbal e não verbal, o carinho, o apoio, tudo isso que motiva demais, né? Nessa nossa terapia, a criação do vínculo, enfim. Então, como lidar com tudo isso? E vários deles assim, se saíram muito bem. Eu falando enquanto Abras, né, que eu coordeno a Subregional São Carlos, nossa, superou também expectativas, né? Eu acho que logo em março, quando a gente viu, né, a questão da pandemia, na verdade nós fomos o primeiro grupo a oferecer
Na primeira semana já de abril, segunda semana de abril, nós já oferecemos grupo online. E estamos aí oferecendo em média 2 encontros por mês. E teve uma adesão muito boa, né? E a gente pensar assim, que o cuidador ele não pode ficar sem receber informação, sem receber suporte, apoio, porque não dá para ser presencial. Então acho que foi muito bacana, né? A questão assim de a gente enfrentar essa nova modalidade, que ela rendeu frutos e que na verdade a gente vai até manter, né? Por que não? A gente tem os encontros presenciais que a gente fazia, né? Na Santa Casa, se Deus quiser voltar o ano que vem, mas também os online, que eu acho que ele facilitou demais, até para dar um apoio a mais para os cuidadores, eles mesmos vários deles, né? Lógico, alguns tiveram dificuldades, aí recorreram a filhos ou cuidadores, enfim, quem tivesse ali que puder, né, na família ou que pudesse dar um apoio e também tem participado, né? Então, eu acho que foi muito válido, né, o saldo muito positivo e a gente tem mantido aí nossas atividades. Então, E as dificuldades enfrentadas, como podemos resolvê-las? olha, eu pontuei já essas dificuldades, né? Como em algumas famílias que não se organizaram, que demoraram um bom tempo para se organizar, então isso acabou desgastando um pouquinho, né? Assim, acaba desgastando um pouquinho, assim, no sentido de você ter toda uma preparação e de repente você vê que você está ali chamando ali, como você marcou, marquei às 3 horas, aí a família nem se organizou ainda, o idoso não está ali, então é complicado, teve alguns fatores aí, ou às vezes o exercício que não está ali na hora que você pediu, não, esse é o que eu vou usar hoje, não aquele outro. Então, às vezes também te acontecia isso. Eu já tinha um roteiro comigo, assim, do mês inteiro, porque às vezes acontecia de eu ter enviado a pasta e ao invés dela pegar a atividade do dia 15, ela pegou do dia 22, entendeu? Então, tudo bem. Dentro do objetivo que eu tinha, obviamente que eu já tinha todo o planejamento, então vamos lá. Mas assim, você tinha que lidar com o inesperado, né, de qualquer forma, ou às vezes até um tempo que você acha que vai fazer atividade, ele faz um tempo muito maior, ou até muito menor, porque você mesmo acaba botando aí a atividade, porque de fato a questão do próprio da própria modalidade online que dificultou além do que você esperava, né? Então, algumas assim aconteceram sim, mas eu acho que ficou uma possibilidade grande de a gente pensar que foi uma barreira que a gente venceu e eu, por exemplo, posso perfeitamente, teve famílias que quando era a primeira vez eu fiz a anamnese pelo Skype. Aí, para aplicar a avaliação de fato, aí eu combinei no domicílio, mas esse primeiro eu já adiantei e fiz pelo Skype, que aí não precisaria, mas a avaliação cognitiva funcional com o idoso, não, nenhuma eu fiz pelo Skype, aí foi presencial. E aquele que então de repente não pudesse, né? Ah, não, então não quero agora, se não for. Ah, então foi desmarcado, mas os que vieram pela primeira vez, eu fiz dessa maneira, família online e o idoso, e de repente se eu tivesse que orientar a família, dar um feedback, acabava sendo online também, até por uma questão de a gente ajustar a agenda, enfim, acho que foi até mais fácil nesse sentido e que é algo que eu vou continuar. Eu atualmente continuo como uma paciente só, online, porque ela preferiu dessa forma, ela está evitando bastante contatos, os familiares, enfim, então enquanto não se sentir segura, ok, vamos fazer dessa forma. Mas a maioria, sim, voltaram, né, para o consultório, para o domicílio, então, na verdade, vamos retomando com todo o cuidado, né, cumprindo aí todas as exigências, enfim, para evitar qualquer tipo aí de contágio, colocar em risco a vida de, né, qualquer pessoa, enfim, a nossa, deles, nem pensar. Então é isso. Contato eu fico, né, eu coloco o meu para quem precisar, anaclaudia.barros@terra.com.br e a Brás, né, então tem um contato, tem o e-mail da Brás, é abraçsaocarlos@gmail.com, tem o Instagram, que é Abraz São Carlos, ABRAZ São Carlos, tem o da Regional São Paulo, que é Abraz.Regional São Paulo, tem o site da Nacional, que é www.abraz.org.br,
Então, tem muito acesso aí. Eu fico também, sempre que as pessoas às vezes, enviam um e-mail, tem alguma dúvida, eu também já, né, me coloco à disposição, o que eu puder orientar, senão eu já envio esse questionamento aí para algum outro profissional que for aí da área, né, desse questionamento. Então, é isso, estamos à disposição e eu agradeço demais a participação aí nesse projeto de vocês, poder colaborar e me coloco à disposição. Um abraço.